Boa tarde, meu nome é Renata. Eu tenho um monte de perguntas que eu vim aqui para aprender. Não tenho a menor vivência na política educacional. A primeira pergunta que eu tenho, e que eu queria perguntar para a Heloísa, que me incomoda. Na sua fala final, você disse que quando o recurso veio, ele veio com o pacote Minha Casa Minha Vida. O pacote Minha Casa Minha Vida é que determina esse projeto que é implantado na beirada de via. O que eu conheço de implantação popular é em beirada de via arterial e algumas coisas assim que eu acho que são baixa densidade, de péssima qualidade construtiva, um modelo que em áreas de ocupação mais antiga é o que está sendo demolido, é o que Minha Casa Minha Vida está implantando. Então, assim, uma dissociação completa do que seria o mercado de valorização urbana. Então, eu queria saber isso de você. Aí, queria saber da Júnior, se nessas novas políticas habitacionais, alguma vez foi veiculado algum tipo de participação público-privada, de parceria público-privada, e não estou falando nem de grandes intervenções, não, estou falando de menores intervenções. A gente está careca de saber que o terreno compõe 50% do custo da habitação. E se a prefeitura tem terrenos ou facilidade de obter terreno, ela não consegue negociar isso para que a construção seja completamente alheia e ela receba os apartamentos prontos. Estou perguntando assim, que é o jeito que o mercado privado funciona. E queria falar com o Toninho que a gente vive num sistema capitalista, ponto. Ele é capitalista para quem tem dinheiro, ele é capitalista para quem não tem dinheiro. As pessoas se dedicam à informalidade para ter mais dinheiro. E elas se cadastram na informalidade, como diz a Júlia, porque é mais fácil obter recursos quando você comprova que você não tem renda. Então você divide famílias para poder ter 3 cadastros. Eu vejo isso nas pessoas que são meus funcionários, entendeu? Dividem porque é mais fácil obter se a renda for mais baixa. Então, separa o mais velho, separa do outro que não tá cadastrado, junta as crianças no mais velho para poder... Porque se alguém começa a trabalhar, perde o Bolsa Família. Então, assim, isso também é uma forma de capitalismo. De que jeito eu posso obter do Estado provedor mais dinheiro? E, assim, eu acho que são recursos que, às vezes, os recursos têm limite. Tá? Mas é isso, eu já me ofereci 1 milhão de vezes para fazer legalizações de habitações em áreas de risco para funcionários e ninguém quer, porque não quer pagar IPTU. Então, e a minha formação me permitiria isso, as pessoas não querem pagar IPTU, então todo mundo quer deixar do jeito que está. Agora, talvez a coisa evolua, porque estão chegando na 2ª geração que os filhos não querem sair, mas eles não podem sair porque estão condenados à ilegalidade, porque se eles saírem, abandonam o lugar, não tem mais direito de posse. Mas a minha pergunta é para a Heloísa e para a Júlia. Eu queria perguntar para a Júlia como que está sendo gestada e formulada a linha programática da assistência e da assessoria técnica. Queria entender quais são os programas que estão sendo pensados, como está sendo a participação da população nessa formulação dos programas, quais que são os objetivos a curto e médio e longo prazo nesse viés. Você não se apresentou, Maria. Eu sou Mariana. Bora. Daqui da FMG, eu estou organizando o seminário junto com a Marina. Eu faço mestrado aqui na sala. Já acho que ela é de... Sou eu. Achei que era eu. Gente, boa tarde, meu nome é Edneia. Eu sou moradora de uma das ocupações da década de 80. Nós temos umas fotos do Tony subindo o morro lá com a gente atrás. Ah, é? Eu vou apresentar ela aqui no dia da apresentação, vou apresentá-las aqui. E eu queria fazer umas considerações, sabe? Com relação à exposição, né? E com relação ao que a companheira anterior falou aqui, né?
Com relação às apresentações aí, Mônica fez uma memória de quase tudo. Só tem algumas coisas aí que eu colocaria, né, dessa época. Mas o Toninho me provocou. O Toninho virou e falou a questão da mulher, né? 90% dos movimentos organizados que lutam pelo direito à moradia são mulheres. Até hoje, desde aquela época até hoje. Eu estava naquele movimento naquela época e ainda estou no movimento até hoje. O que ocorre dentro do movimento? A mulher, ela consegue participar, mas ela não consegue ser protagonista. Porque na direção do movimento está um homem. A mulher está como secretária, ela está como organizadora, ela está fazendo lanche, ela está fazendo a mobilização, ela está fazendo todo o trabalho, mas o homem é que está ali na frente. Ele é que é o presidente, ele é que é o coordenador. Então, a gente conseguiu mudar um pouco isso com esse movimento que aconteceu lá na década de 90 com a campanha, né, Onde Moras. Porque aí se nucleou todo o movimento e não tinha homem para assumir todos. Então as mulheres assumiram a frente aí desses núcleos, né? E aí hoje a gente está aí exigindo protagonismo nessa luta. Nós queremos estar na frente, como presidente, como direção, como tudo, né? Bom, e aí uma questão aí dessa política que a gente sempre fala, né? Eu fico muito preocupado quando a gente repete os discursos que segregam, né? Falar porque o povo de área de risco não quer ser regularizado. Quem não quer ser regularizado, gente? Quem não registra não é dono. Tudo quanto é pobre sabe disso, eu sei. Eu quero ser regularizada assim. A única discussão que eu faço com o governo é que eu não tenho condição de pagar um IPTU do jeito que ele vai colocar. Eu quero discutir o valor dentro da minha renda. É isso que eu quero. Não quero que chegue com um plano e fale assim, mas você não quer que regularize a sua casa? Eu quero sim. Eu quero sim. Mas você vai me cobrar um IPTU. Então, quer ver? Eu vou fazer assim uma comparação. O programa, uma das maiores críticas que eu, Edneia, tenho do programa Minha Casa Minha Vida e das políticas implantadas, que a gente implantou ao longo dos anos, foi exatamente a verticalização. Porque a verticalização gerou uma dívida que a gente não tinha e que é mensal. E que se eu tiver dinheiro para comprar minha cesta básica naquele mês, eu vou comer. Se eu não tiver, eu vou ter que deixar de comprar para pagar. No Minha Casa Minha Vida funciona assim. No nosso programa do município não funciona não. Mas no Minha Casa Minha Vida, hoje, o quadro geral do país inteiro é que aquela família que não dá conta de pagar o condomínio está sendo acionada na justiça para devolver a unidade habitacional sem direito a voltar para a fila, sem direito a receber qualquer outro benefício de política habitacional. Então, o que nós estamos criando? Uma política de habitação que vai colocar essas famílias tudo debaixo das pontes. Pode esperar que vai estar todo mundo debaixo das pontes, porque a gente não vai deixar de comer para pagar condomínio, né? Não vamos deixar de comer. Nós não vamos deixar de comer para pagar água e luz. Não vamos. Nós vamos fazer gato no prédio, porque nós precisamos comer e dar comida para os meninos. E não tem emprego. Esse é o grande problema. Não tem emprego para nós. Não tem emprego para nós. Né? Então, assim, eu fico muito preocupada com a repetição dos discursos. A gente precisa entender, de fato, né, o contexto inteiro para a gente fazer uma avaliação. A gente quer, sim, casa com dignidade, porque esse é o direito constitucional, é o que está garantido, e a gente quer a condição de pagar a prestação, pagar a água, pagar a luz, comer e pagar o condomínio. Se não for nessa ordem, a gente quer comer primeiro. Se sobrar, a gente faz o resto. Oi, meu nome é Celso Carvalho, eu sou de São Paulo, participei da atividade aqui da política municipal de habitação em 93, 94, apoiando a construção do programa de risco. Mas eu queria colocar aqui, acho que algumas coisas muito interessantes que foram colocadas nessa memória,
nessa recuperação do passado, que para nós que vivemos isso é muito importante, né? É muito, toca no nosso coração e tal, mas para vocês mais novos, o importante é saber o que disso serve de lição que a gente pode fazer daqui para frente, né? Inclusive como atividade profissional. Então, acho que tem uma coisa que é muito importante, que a Mônica colocou, que o Toninho colocou, e com o qual eu concordo, é que nesse processo, que desde 93, aqui em Belo Horizonte, e no nível nacional desde 2003, com a eleição do presidente Lula, a gente viu uma institucionalização dos movimentos sociais e particularmente dos movimentos de moradia. Isso é uma verdade. Os movimentos, eles se afastaram de alguma forma da base e se aproximaram, né, da instituição, do nível institucional, né, onde a gente achava que poderia construir um novo marco legal, né, e construir um novo marco legal que resolveria o problema das cidades. Era velho o objetivo, né, do Fórum Nacional da Reforma Urbana, do programa de toda essa luta pela reforma urbana. Né? Eu pude participar desde 2003 na criação do Ministério das Cidades, portanto, eu participei da criação da Política Nacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano, né? E o que a gente viu é que nesse esforço de técnicos, de sindicatos, de movimentos sociais, a gente conseguiu construir um amplo marco legal, né, uma legislação urbanística nacional avançadíssima, né, um marco legal da regularização fundiária, do saneamento, da mobilidade, da habitação. A gente conseguiu, a partir de 2007, né, quando a gente fala que os governos federais nunca investiram em habitação, vamos lembrar, né, que o governo Lula mesmo, ele começou a investir só no segundo mandato. Né? Então a gente tem, desde o fim do BNH, né, todos os governos, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique e o primeiro governo Lula, a gente não tinha investimento federal. Investimos a partir de 2007, né, recursos importantes na urbanização de favela, que nunca teve. A partir de 2009, construímos 4 milhões de moradias. E, no entanto, a nossa cidade não melhorou. Os nossos rios continuam poluídos, as pessoas continuam morando na rua. Vocês têm que pensar nisso. Onde é que está o erro? O que aconteceu, né, para que isso... que a gente não conseguiu avançar, né, como precisava? Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que refletir. Primeiro, é importante que na construção de um projeto para as cidades, a gente se insira na luta diária da nossa população, dos nossos concidadãos. Né? Precisamos, movimentos sociais precisam voltar para a sua base, os arquitetos têm que apoiar, têm que conhecer os movimentos, né? A gente precisa, eu sou engenheiro, os engenheiros têm que estar desenvolvendo trabalhos de melhoria das condições de habitabilidade, das ocupações. A gente precisa voltar para a base, todos nós, né? Para aí construir políticas que atendam efetivamente à necessidade de vida da nossa população. Eu acho que isso é uma coisa importante. A segunda coisa importante, né? A gente construiu políticas importantes desse modo petista de governar na década de 90, né, sem recursos federais. Né? A gestão do Patrus construiu 11 mil unidades habitacionais, foi isso que falaram aqui? Não, 11 mil foi Erundina. Não, Erundina. 11 mil sem dinheiro federal. Né? Isso em vários locais, a gente conseguia grandes coisas. É claro que naquela época, logo depois da Constituição, a divisão tributária
favorecia os municípios, né? O governo Fernando Henrique foi retirando recursos dos municípios e centralizando no governo federal. Mas hoje a gente está de novo nessa situação. Não tem recurso federal e não vai ter, né? O governo que assumiu no país é ultraliberal, não vai dar nenhum recurso para atividades sociais, a gente pode esquecer, né? A gente vai ter que depender dos recursos municipais se vocês conseguirem, né, sair do enrosco que a gente caiu em São Paulo, que tem governo super liberal no município, no estado e no governo federal, né? A gente vai ter que disputar aqui as eleições de 2020 para ter governos sensíveis às demandas da população, né? E a gente vai precisar construir, já para 2020, um projeto, né, de habitação que atenda às necessidades, né, da nossa população e que dispute os recursos municipais. E daí, gente, a gente vai ter que, não adianta achar que PPP vai resolver, né? PPP não resolveu em nenhum lugar do Brasil o problema da habitação dos mais pobres. Ela não chega lá. Não chega lá, né? A gente vai, acho que são essas as tarefas importantes para a gente ir no plano da habitação, para vocês pensarem a partir desse seminário, né? Precisamos nos aproximar das ocupações, né, que é onde se exerce efetivamente o direito à moradia, né? Precisamos construir um programa para as eleições de 2020 que dê suporte a essas ações mais consistentes, e precisamos defender os direitos. Direito à moradia e todos os direitos que estão sendo atacados, né? É um monte de coisa para fazer, assim. A gente tem, né? Mas a gente tem visto em várias cidades que as pessoas estão se mobilizando, né? Eu me sinto bastante animado e otimista ao ver que as pessoas estão se mobilizando para construir uma nova política nas nossas cidades. Meu nome é Luciana Moreira, trabalho na Secretaria de Planejamento Urbano do município e eu tenho duas trajetórias, a profissional de estar em órgão público e a acadêmica, né, que aqui estão os meus professores, orientador. Então, minha fala vem desses dois lugares. Mas eu queria antes falar assim, qual que é o limite de atuação do mercado para resolver a problemática de habitação? Então, isso é uma coisa que a nossa secretaria, ela procurou esmiuçar, porque cabia a nós definir onde que estavam as áreas de interesse social do município. E a gente foi fazer isso considerando o mercado como um agente, porque na realidade são três agentes, é o Estado, o mercado e a produção, a autoconstrução. Então, e cada um desses agentes tem seus limites, não é verdade? Agora vamos pensar no mercado, uma simulação simples. Passa na Caixa Econômica Federal e fala, eu tenho tal renda e vê se você consegue financiamento. Não é por pouco que no Conselho de Habitação, na gestão passada, o primeiro ponto que o movimento queria discutir sobre habitação é acesso a capital. Porque se nessa sociedade nossa, a habitação é uma mercadoria que é adquirida no mercado, você precisa de capital para adquirir. Então, se você passa na Caixa Econômica Federal e vai fazer um financiamento, você vai ver famílias com renda familiar até 1.200, elas estão fora do mercado. Então, existe uma parcela que ela está completamente fora, numa sociedade que ela diz que é capitalista, mas, de fato, essa parcela aí não tem acesso a capital para poder estar nesse jogo, para se assentar na sociedade. E aí, junto a isso, eu vou falar assim, aí a gente tem que juntar um monte de outras forças, né? O mercado, o próprio Estado, né? Na sua capacidade, com limites de cada um deles. O Estado é como se tivesse uma cobertinha curta para lidar com isso. O mercado, ele atua num segmento, ele não atua no outro segmento. E modelos, como mencionado, né, de parceria pública, da ideia de dar até hoje, qualquer conjunto, qualquer não, mas a maioria deles, que foi produzido em Belo Horizonte, a terra era pública.
Então, assim, a terra ela é dada e sem nenhuma contrapartida para ver se viabiliza a conta. O que eu estou falando né? é isso para o modelo de locação. Porque se o município recebe e ele consegue locar, ele viabiliza. Você não tem condição de viabilizar dinheiro para privatizar de novo, de estocar a habitação para privatizar de novo e voltar para o zero. Isso aqui a gente não tem trabalhado uma política habitacional pública já há algum tempo, né, assim, no município. Acho que esse é um ponto, assim, uma inflexão importante, que é recente, né, deve ter, a Júnia vai saber exatamente os meandros disso, né, e isso tem seus limites, os limites de mercado. Não é por nada que nos últimos, sei lá, 10 anos, apesar de todos os investimentos Minha Casa Minha Vida, a gente tem a volta das ocupações Belo Horizonte. Então, assim, algum fenômeno tem para você fazer algum tipo de avaliação, né? Então, esse é um aspecto que eu acho importante, eu levo vocês a refletir sobre esse momento, que é um momento mesmo de crise, né, do papel do Estado na provisão. E não é Estado provisor, não. O Estado fez um acordo de ser o Estado capitalista para poder compor, e isso é bibliografia, para poder fazer o desenvolvimento econômico que a gente teve, né? Então, ok, empresas, não precisa preocupar com o salário mais alto do seu trabalhador, eu vou aqui resolver algumas outras necessidades sociais que se tem, para que a gente tenha o resultado. Eu não vejo... minha experiência depois da lei de AES, né, que é a lei que eu acho assim, que é a lei do município que veio antes do plano diretor, é de um grande insucesso, na ideia de que nós queríamos incentivar o mercado a trazer eles para a produção. E isso foi muito desafiante. A gente tem o plano diretor, vou falar sexta-feira um pouquinho disso, que busca outras alternativas aí para a gente poder fazer algum tipo de composição para viabilizar. Mas esse é um ponto que eu acho crítico para o momento atual, entre esses três agentes, mesmo porque também a autoprodução de moradia também avançou, mas ela produz territórios onde a gente não consegue colocar a infraestrutura de forma rápida. A infraestrutura é um ponto completamente polêmico para essa discussão, ela é nevrálgica para a discussão, porque como um país como o Brasil vai pagar a infraestrutura com a renda da população que tem e sem aumentar impostos? Esse, para mim, é quase que um ponto crítico. Como eu vou arcar com a infraestrutura sem aumentar impostos, porque politicamente me parece que tem um cenário difícil de pensar isso, por várias razões, e pagando a infraestrutura. Então, o saco de cimento aqui deve ser muito parecido com o preço do saco de cimento dos Estados Unidos e as rendas completamente díspares, né? Então, esses modelos eventuais que a gente tem, fundamentado na ideia de mercado, eles são completamente limitados. Se eles não fossem, a nossa cidade não era como é, porque o mercado, hora nenhuma, ele quer perder essa fatia. Não, Toninho foi provocado. Não, deixa ele. Deixa ele. Perguntando para ela. Ordem na mesa. Eu tenho duas perguntas para responder. A questão da parceria público-privada. O Celso falou muito bem, a PPP não resolve o problema, né? A habitação é muito cara, é um problema complexo, mas nós também experimentamos a questão das AES, né? Que a nossa expectativa com a legislação era que o mercado fosse reagir. E que, inclusive, se fosse alterar o custo da terra, que a gente fosse conseguir comprar terra mais barata. Isso de fato não aconteceu. Então é uma questão que a gente está ainda. Mas nós temos todo um estudo para fazer e tal, para tentar correr atrás desse problema, né? Agora, do ponto de vista legal, nós temos uma série de instrumentos para as PPPs acontecerem, nós temos várias iniciativas, né? Mas o fato é esse, é uma área que a gente precisa se debruçar mais para entender melhor como que isso vai acontecer. Vamos esperar a mesa responder. A gente volta para uma segunda rodada?
E aí eu vou deixar para os outros complementarem. A questão da assistência e assessoria técnica, Mariana, o negócio é o seguinte: a proposta de regulamentação preliminar está sendo feita a muitas mãos, né? Então, ela vai ser submetida ao Conselho para aprovação e ela prevê desde projetos, obra, né, mão de obra, financiamento de mão de obra e de material de construção, ou todos os serviços implicados nisso aí, né? Desde arquitetura, projetos, assessoria na execução das intervenções. E essa regulamentação evitam todos os critérios de priorização, porque a gente sabe que a gente precisa definir muito bem como e quem a gente vai atender primeiro, né? Porque a demanda é enorme, então nós temos que fazer uma regulamentação pactuada para que a gente consiga colocar em prática rápido. Por isso que eu estou falando que a regulamentação já está em andamento, a proposta preliminar que vai à discussão do Conselho está em andamento. Ela vai ser construída, irmãos, né? Mas é isso aí, está bem adiantado o processo de obra, tá? Sim. A Edneia fez uma provocação para mim, mas positivamente, eu acho que é isso mesmo, né? Eu concordo com você, eu acho que teria que estar lá à frente, são as mulheres, claro. Aliás, eu adoraria que voltasse essa mulher de novo, né? Inclusive no Brasil, né? Dilma, foi tirada de forma tão... Eu gosto de ser governado pelas mulheres, mas eu estou querendo falar isso, pessoal, não no sentido do que ela tentou levantar aqui, que eu acho que é também correto. Mas era, por exemplo, a mulher, principalmente a mulher pobre, né? A mulher que vive na periferia, o que eu pude compreender desse processo é que grande parte delas ia ao movimento como uma forma, inclusive, de sair do ambiente da família, da opressão do marido, onde ela podia trocar ideia com a companheira sobre os problemas que ela vivia. Então, você ia no núcleo do movimento Sem Casa, tinha um conjunto, assim, muitas mulheres, 1, 2, 3 homens. Porque também era um espaço que ela encontrava de se comunicar, de se relacionar fora do ambiente da família. Eu percebia isso com muita clareza, né? E eu quando reforcei isso, é mais no sentido de reforçar que o papel dela enquanto mulher nesse processo foi estratégico e fundamental. Nós não teríamos nada disso hoje se essas mulheres não tivessem a coragem que tiveram, né? O homem, pela natureza, pela condição dele nesse processo todo, ele tinha vergonha de certas coisas, certas práticas. Eu pergunto aqui, eram poucos os homens que foram lá para a igreja de São José, a pessoa ficar o dia inteiro lá, exposto para todo mundo ver, porque ele está exposto à miséria dele, à incapacidade da família. Isso inibia o sujeito de lá. Mas a mulher enfrentava também isso, essa situação, e punha a cara, e por isso ela tem esse papel estratégico fundamental. Foi dessa linha, viu, Ginê? Então, eu acho que as falas do Toninho e do Celso, né, elas, e da Heloísa também, quando ela pergunta, né, a gente conta muito com o Estado, mas que Estado que é esse, né? Será que a gente deve depositar, né, esse investimento todo, né, numa produção dentro do Estado, em termos de formulação de políticas de alternativas, ou será que a gente tem que apostar, investir, reforçar numa maior autonomia aí? A Toninho estava levantando também a questão do quanto o movimento popular, né, se ressentiu por ter ficado à mercê, né, da pauta do Estado, né, da pauta do poder público, né? E o Celso também levantou essa questão da importância da gente, nesse momento, refletir, né, sobre que processos reforçar, sobre... E eu acho, quando eu falei no final da minha fala, né, que eu acho que essa energia está presente, né, a energia do fazer uma coisa diferente, de retomar a formulação e a autônoma, né, reforçar
o papel do movimento, o papel que o movimento tem que ter, como você falou, a volta do técnico ao apoio, né, lá do movimento, ao apoio, e não sendo o movimento tem um papel completamente próprio dele, né, específico nessa história. Sei lá, essas coisas todas, eu não tenho nenhuma resposta para isso, mas eu acho que a energia desse momento é essa, dos setores técnicos se voltarem, né, para parceria com os movimentos e buscar novas alternativas dentro desse contexto que a gente tem aí, né? Contexto de não atuação do Estado, né? Na política habitacional, né? Mas até para um contexto em que o Estado invista na política habitacional, é preciso que se tenha, que se retorne lá naquele processo de formulação, né? Eu acho que é muito importante isso hoje, muito urgente, muito premente, assim, né? Nesse sentido, o Celso está puxando aí a construção, né, de uma proposta, né, que é o BR Cidades, que é um espaço muito interessante de exercitar isso daí, né, de convergência desses esforços na produção de novas propostas, novas alternativas que não necessariamente repitam as que já foram formuladas, né? Eu, na verdade, queria fazer aqui um comentário em cima de uma fala da Elo. Então, aproveitar aqui a oportunidade. A Elo provocou, né, essa coisa do plano, né? O papel do plano, né? Eu acho que falando da política municipal de habitação, tem sido uma das principais questões, sabe? Quando a gente coloca aquela intervenção estrutural como uma das propostas mais inovadoras, né, em relação à prática anterior, né? Ou seja, é uma proposta que prevê um planejamento participativo, né, do que deve ser feito naquele assentamento ali, né? O que a gente assistiu ao longo aí dessa trajetória de 25 anos, a gente discutiu isso muito no processo de revisão da política ano passado, e a gente pontuou isso muito, né, através do coletivo Habite a Política. O que aconteceu foi o seguinte: o plano passou a ser encarado como uma coisa à parte e estanque. Então, um esforço, um investimento muito grande no plano, né? E aí há um rompimento desse processo, o plano fica lá guardado, toda aquela mobilização da comunidade que foi feita para discutir o plano, ela fica no armário, né, estacionada, e aí aquilo fica lá esperando arrumar recursos para ser implementado. Nesse meio tempo, muda a liderança, muda a realidade, né? Enfim. Então, o que a gente observou foi uma quebra no processo de urbanização e regularização desses assentamentos a partir do momento inicial de planejamento. E não era, e não deve ser essa a ideia, né? Então, um dos pontos que mais precisam ser aperfeiçoados na política municipal de habitação é justamente o processo dessa gestão. Essa gestão. Entender como um processo contínuo, né, que merece uma gestão contínua e participativa. Ou seja, do planejamento até quase que a vida toda, que é esse processo de urbanização, de regularização,
né, daquele assentamento, é preciso que haja agentes comunitários, agentes técnicos, né, continuamente repactuando, né, é igual a política, o plano é um pacto, né, repactuando aquele planejamento ali, acompanhando a execução daquilo, pensando novas estratégias quando o contexto mudar. E isso se perdeu nessa trajetória, né? Se perdeu completamente. Esse, inclusive, é para mim, um dos grandes motivos dos expressivos conflitos que aconteceram, entre outros fatores, claro, mas que aqui vem acontecendo no âmbito do Minha Casa Minha Vida, do Vila Vivo, né? Mas, então, é isso aí. Eu acho que a preocupação em resgatar um processo de gestão participativa e contínua, né, acontecendo na urbanização e na regularização desses assentamentos, na intervenção estrutural, né? Acho que é isso aí. Ok, eu vou pelo fim, só aproveitando a fala da Mônica aí. Eu achei que foi ótimo você pegar a provocação, porque aí você avançou muito mais do que eu queria dizer, do que eu tive a oportunidade, né? Então, muitas vezes, o plano acaba virando uma desculpa quase para você limitar outras ações que não estão previstas, né? O que eu acho é que a gente ainda não arranjou um instrumento ou um processo, alguma coisa que seja processual e que acompanhe essas modificações, né? Eu acho que em algum momento a gente achou que os conselhos poderiam ser os depositários desse processo, não sei, até porque tem uma representação, etc. Mas não foi bem assim também que aconteceu, né? Então, ainda está para a gente construir uma outra forma de acompanhamento do processo que não seja tão ad hoc, que mantenha as diretrizes e que seja capaz de ir se renovando à medida que a necessidade surge, né? Acho que é perfeito isso. Eu vou meio juntar a fala da Renata com a da Luciana no seguinte sentido. Eu acho que a forma que tem sido viabilizada de trazer o mercado para a produção habitacional tem sido através, há milhões de anos atrás, da forma BNH e depois a forma Minha Casa Minha Vida a partir de que as efetivas construções, etc. e tal, são feitas pela iniciativa privada. E para que a iniciativa privada se interesse por isso, evidentemente as condições são muito mais favoráveis a ela do que as necessidades sociais, não é a menor dúvida disso. Dá para variar? Dá, claro que dá para variar, dá para fazer, a gente usar toda a nossa criatividade e fazer projetos maravilhosos. Só que, em geral, eles ocupam mais espaço, então, em vez de ter uma unidade, em vez de ter 15 unidades, você vai ter 2. Você pode ter materiais de construção melhores, etc. Quer dizer, o corte tem sido feito por qual é o mínimo dos mínimos necessários. E eu não sei como é que as empresas calculam isso, mas... Já vem cotado. Não necessariamente. Já vem cotado pelo... Não necessariamente. Você pode fazer um bom projeto, só que a empresa vai ter menos lucro, provavelmente. Você pode fazer um projeto numa área bem equipada, aliás, você pode fazer um empreendimento numa área bem equipada, com escola, com transporte, com supermercado, com tudo. Só que o terreno é mais caro. Então,
as margens de lucro e, enfim, vão se dando. Enfim, todos os territórios populares acontece isso. Se você pensar em loteamento de periferia, acontece a mesma coisa. Quer dizer, é impossível, quase, você usar a lógica da acumulação de capital junto com um projeto que tem um cunho social genuíno, né? Eu queria só fazer uma distinção que eu acho importante, por mais difícil que seja. Uma diferença fundamental entre o Minha Casa Minha Vida e o BNH é que o Minha Casa Minha Vida tem subsídio e o BNH nunca teve, talvez para as empresas, mas não para a população. Então, você tinha um teto da prestação, o resto é subsídio. Nunca nenhuma política habitacional nesse país teve qualquer subsídio. É bom o produto? Não. Normalmente não. De vez em quando, até algum é razoável, né? Mas para garantir a lógica do lucro privado, corta-se na qualidade, corta-se na localização, etc. Então, essa relação que a gente naturaliza como se não tivesse outro jeito é que tem que ser mudada. Não pode ser dessa forma, né? Eu ia só dar um exemplo. Edmeia falou falou da verticalização. Eu acho que mais do que a verticalização é a necessidade do empreendimento ser condominial. Porque às vezes ele é condominial e horizontal e essa mesma coisa acontece. Eu estive estudando aí, vi uma aluna, uns empreendimentos Minha Casa Minha Vida em Montes Claros, que eram todos de casinhas. E a questão do condomínio, etc., tudo isso prevalecia porque a manutenção das ruas, etc., como é um condomínio e não um loteamento, isso tudo ficava a cargo dos moradores. Então, é mais do que a verticalização, é a forma de organização, que aí tudo isso que você falou acontece mesmo. Acho que é isso, e acho que a fala do Celso foi super ótima para mostrar para a gente que não tem jeito de você construir a política, qualquer política, sem também reconstruir as bases de políticas mais amplas, né? Não existe essa coisa de uma política isolada de um contexto mais amplo. Eu queria dar uma palavra. Obrigada. Eu queria concordar com a Mônica, que eu acho que nós estamos no momento de rever e incorporar novos procedimentos na atuação com relação ao planejamento. Mas queria lembrar também que, ao longo desses anos, né, nós já estamos com planos de quase mais de 80% dos assentamentos, e que, mal ou bem, né, eles foram muito úteis. No governo Lula, Belo Horizonte captou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, porque tinha plano, porque tinha o que fazer, para que impactuar com as comunidades. Então, em um valor muito grande, né, nós conseguimos fazer todas essas intervenções que mal ou bem foram feitas, né, estão aí para a gente, inclusive, criticar e ponderar em cima delas, mas foi por causa do planejamento. Eu experimentei uma vida sem planejamento no poder público, é terrível, né? É gastar literalmente dinheiro público à toa, né? Então, esse planejamento, eu acho que passa uma discussão que passa pela complexidade que se exige, né, desse planejamento, pelo tempo que ele leva para ser feito, que talvez tenha que ser maior do que já é, né? Pelo custo, né, que isso tem em função do tempo de vida útil que esse plano tem, da necessidade de revisão que ele passa a ter com o tempo, obviamente, principalmente numa época que nós estamos agora, né, de escassez de recursos federais, e, né, inclusive internacionais, porque o dólar nesse preço é complicado, né? Então, eu acho assim, eu dou muito valor para o planejamento e eu pactuo com a Mônica. Nós precisamos rever essa forma de atuar, fazer uma coisa mais bacana, mais durável, mais útil, né?
que de fato vá repercutir lá na frente numa representação de fato da vontade da comunidade, porque é essa a intenção, né? Essa é a intenção que está por trás. Então eu presenciei várias vezes em empreendimentos que a gente acabou abrindo um sistema viário mais rápido que devia, porque teve um monte de pressão, porque ali era uma via para ser, suponhamos, de 25 metros, a gente conseguiu diminuir para 15, pegando o boi, porque era uma via da cidade que precisava ser feita ali, né? Então tem uma série de coisas que a gente tem que ponderar quando as intervenções são feitas, que não é só o que está lá agora, é todo o processo que aconteceu para que ele estar lá do jeito que está, né? Todos os pactos que foram feitos. Então, é só para a gente lembrar desse fato importante. Beleza. Carlos, Marina, Felipe, Lera. Tá ali. Aqui, ó. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde à mesa. Eu queria, assim, dentro da questão dos planos, acho que na época do Patrus, muita gente participou, né, também? Programa de governo. O desafio do Patrus naquela época não era um negócio. Hoje é assim, incomum, né? Quer dizer, a situação vivendo. Hoje é assim, pior que a outra ditadura. Mas na época não era um negócio fácil, era muito difícil. O programa de governo já foi concebido por conta de tudo isso que a Mano colocou, o Toninho, a Júnia, a Heloísa, fundamentado em coisas que já, de boas práticas. Eu, na época, por exemplo, fiquei muito impactado com a barraginha. A gente trabalhava lá no Casa do Movimento Popular, eu e o Cássio Vicente Veloso, arquiteto, né? Estou com saudade dele. E vi que tudo descendo, por exemplo, brumadinho na minha cabeça. Eu botei lá no programa de governo, área de risco, o que fazer? Bom, não sabia o que fazer, fazer o quê? Como é que faço? Morrendo gente, todo mundo soterrado. Então, está no programa agora, como é que ia fazer? Eu não sabia não, ninguém sabia. Então, eu acho que os programas de governo, aí eu vou dar dois, assim, saudosistas mesmo, viu, gente? As arquitetas aqui. A Mônica fala do plano global específico, mas ele vem lá do plano diretor, que você faz pelo Visão, e a Jupira coordenou. Plano de planejamento em área de vida e favela. A Júlia já fazia isso, né? Outra questão que não foi tratada por ninguém, a questão da ocupação. Nós estávamos no governo, o Vicentão, o saudoso, já falecido, aliás, o nome do Vicentão e da Dalva, da saudade, né? Foram embora, né? Mas convivia entre a gente. Com 15 dias de governo, o Vicentão ocupou a querosene. Como é que fazia? 15 dias de governo, chovendo para dar lá, o Vicentão vai lá com. Qual o motivo da ocupação? Lá numa área que você vai lá hoje, vai dar para Santa Asa Delta. Está bem tratado lá. Mas ele ocupou lá, né, Toninho? Área de risco. O que faz com isso? Eu vim cá saber o caráter socialista do governo do Patrus. Essa é a minha expressão. Quer dizer, e ocupações houveram muitas. Elas estavam do governo, gente do Rio de Janeiro, o PPL, Vila Columbiara, Sarandia e vai. Quer dizer, não era um negócio que era fácil. PH, vamos tentar resolver a fila e organizar a demanda. Você tinha gente ocupando a Albel por conta de chuva e por conta de ocupação. Chegou no final do governo do Patrus, toda essa demanda foi caracterizada e foi encaminhada para algum conjunto operacional. Então, a decisão de querer fazer é importante. Quer dizer, está certo que não chateava, né? Agora, você vai no governo democrático popular, o prefeito vai dizer, não, você vai botar a polícia aí nessa turma porque está fora da curva, não está na fila. Como não está na fila? Não tem que ver com isso. Movimento é movimento, é uma lógica completamente diferente da organização institucional. Né? O movimento, ele é ocupado. Né? Quer dizer, e o PSTU do outro lado contra. Né? O PSTU do outro lado contra. É difícil governar, viu, gente? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Estamos passando por essas questões todas. Quer dizer, programa, planejamento, ocupação, chuva. Né? Quer dizer, se não fosse, Jupira, lá na carta geotécnica do Adésio, vamos nem saber quais são as áreas de risco da macro, né? Questão geotécnica. Aí vem o Mônica lembra, não, mas o Celso fez um trabalho legal lá em Santos. Aí vem o Celso lá de São Paulo,
e pega uma experiência lá e vai falar sobre isso amanhã, né, Celso? Amanhã ou depois. Então, e por que deu certo, então? A UBL hoje está tranquila quanto a professora disso, né? Eu mencionei aqui no começo a dificuldade que é, não sabíamos como fazia, não sabiam nem onde ia reassentar, já tinha um acampamento em Barraca de Lona, já tinha um acampamento em Canteiro de Obras, Andrade Gutierrez, já tinha um acampamento em Gancho de Freitas, depois virou um negócio mágico, Bolsa Moradia, a mulher vem que a turma discute. E por último, só para não ficar deixando da minha casa, minha vida, eu também concordo, viu, Heloísa, a questão dos grandes conjuntos, a gente sempre foi contra. Outro dia eu fiz um ano de tempo atrás, uns 10 anos, né, que eu estou meio enferrujado, fiz um debate com o navio. Nós estávamos em plena efervescência da história do Minha Casa Minha Vida. Né? Eu me lembro que na época, eu estava lá membro do Conselho Nacional da Cidade, né, Ednei? Aí o pau comeu. Aí tem um baixinho desse tamanho do Pará, que também faleceu, Miguelzinho, peitou o Lula. Falou, Lula, mas como é que vai ser? Nós não vamos participar disso. A lógica está muito voltada para a questão dos empresários. Muito voltada. Aí aquele movimento vai, não vamos lá, é crise, o Miguelzinho levantou, não, tá, crise é oportunidade. Surgiu Minha Casa Minha Vida Entidades, surgiu Minha Casa Minha Vida Rural. Foi assim que surgiu a iniciativa popular dos membros do Conselho, que é do movimento social. Para finalizar, eu só tenho uma coisa que eu acho que eu concordo com o Lula. Ele queria, de toda forma, era a obsessão dele até hoje, lá, preso político, povo sem trabalhar. Então, no final das contas, Minha Casa Minha Vida, assim como o PAC, teve muito efeito, mas teve geração de emprego, a construção civil e a construção pesada gerou emprego demais na conta. E, sobretudo, as mulheres. No final, os caras perceberam o seguinte: a mulher serve para limpar vidro. Ah, mas vem cá, o homem não serve para limpar vidro, ele suja o chão. Esse é engraçado, gente, mas é verdade, tá? Para tirar o cara da Bolsa Família, a família da Bolsa Família, que 90% eram mulheres, eles perceberam, olha como é que é essa danada. Ah, mas limpar vidro, rapaz, então eu vou limpar, elas vão limpar o chão, depois vou pintar a parede. No final, já tinha mulheres encarregadas, mulheres eletricistas, mulheres, fizeram custo para a LATEC. 35% da mão de obra da construção civil passou a ser mulheres. E aí tirou o pé da turma que a crítica ao Bolsa Família era muito grande e começou a dar resposta. O patrulho do desenvolvimento social, ele teve aqui semana passada, né, começamos a lembrar dessas coisas todas também. As mulheres começaram a trabalhar e começaram a sair da Bolsa Família, começaram a ter emprego. Agora, como é que vai contar que os caras vão chegar e dizer que o país vai virar esse negócio que virou? Se dá continuidade, a gente muda isso, porque se as prefeituras ajudarem, você muda a lógica deste conceito que a gente reclama tanto. Muito. Eu acho que a prefeitura tem que entrar mais nisso. Todas. Né? Bom, boa tarde, Felipe Magalhães, sou professor do Departamento de Geografia. Fui parcialmente contemplado aqui na fala do Carlos, mas vou enfatizar um aspecto específico que acho que apareceu muito pouco, uma certa tensão dialética na direção oposta do que apareceu aí mais cedo, e que é a questão das ocupações, né, recentes. E fiquei um pouco incomodado pelo fato de ter aparecido tão pouco, ou quase nada, né? E a gente corre o risco de fazer uma discussão muito fragmentada se a gente recorta, não, essa mesa sobre os 25 anos da política habitacional, né? A gente perde a oportunidade de fazer a ligação entre as duas, e a ligação é clara, né? Se a gente, não sou eu que digo isso, a gente recupera a fala dos movimentos, e vou correr o risco de dizer isso, os movimentos novos, né? Brigadas Populares e MLB, para citar os dois principais aqui em BH. Eu passei um tempo em Salvador no ano passado e conversava com as pessoas lá. BH virou a cidade das ocupações, a capital das ocupações, né? As pessoas que fazem discussão de habitação, essa conversa circulou pelo Brasil, circula até hoje com muita força, né? E de certa forma essa fala lá a gente conversava, né, com os ativistas, né, na época do início da Dandara, e existia uma ligação muito clara que eles faziam, de certa forma, com as insuficiências dessa experiência, né? Então, eu queria ouvir vocês, desculpa o elemento desconfortável, espinhoso, mas dessa perspectiva de quem
trabalhou diretamente, né, e participou desde o início, como que vocês enxergam esse processo mais recente? Eu sei que seria tema para uma outra sessão, né, mas depois a gente continua aprofundando. Obrigado. Pegando aí o bonde do Felipe, a gente faz esses seminários, a gente fez um dos 10 anos de passando também, mas assim, acho que é uma boa forma de provocar, assim, acho que de forma boa para delimitar, mas acho que quando você delimita, você cria muito debate sobre isso, então acho que acaba que essas discussões aparecem mais se você simplesmente não colocar assim, data nenhuma, assim, sabe? Acho que tem esse caráter provocativo mesmo. Mas a minha pergunta era um pouco na lógica da fala do Toninho sobre a questão do fascismo. Eu lembro de uma fala muito, que me marcou muito, que a Antônia falou quando ela estava falando do processo lá do Vila Régia, de construção do Vila Régia, quando a gente fez uma visita lá, que quando o movimento se organizou para poder fazer os empreendimentos autogeridos, a vizinhança era muito contra. E falava, esses favelados vão vir morar aqui, a gente não quer isso não, a gente não quer isso não. Tinha um caráter muito reacionário mesmo, conservador em relação à organização popular. E aí eu estava vendo uma coisa que eu não tinha reparado aqui no meu celular, que sobre o seminário, alguém comentou assim, fulana, marcou fulana, falou, olha isso, só tem esquerdistas, vão debater as mesmas ideias do século XIX. Essa política e as leis justas de ocupação do solo transformaram BH num imenso conjunto habitacional, engessaram os projetos e estagnaram as cidades. Foi um comentário aqui na página do Facebook. E aí eu queria perguntar para vocês, acho que até nessa lógica da história da memória, porque a gente fala assim, o Carlos falou que está muito pior hoje, porque estava na época da ditadura, mas diga assim, como que se lidava na hora de construir uma política, de relacionar com o movimento social diretamente dentro do Estado, com a questão do conservadorismo, assim, porque a gente sabe que ele não é de hoje, sabe? Então eu queria muito que você falasse um pouco disso até para a gente se alimentar um pouco assim da experiência de vocês. Estou presa aqui. Eu queria só, na fala da Heloísa e também da Mônica, lembrar, e também do Felipe, que reclamou aí das ocupações, eu acho que as ocupações, elas são de fato uma resposta às insuficiências e elas vão aparecer todos os dias aqui, pelo que eu vi das pessoas que estão participando, né? Mas no último dia, eu acho que é bem isso, assim, são uma resposta a essa insuficiência das políticas. A Heloísa e a Mônica falaram da autogestão, mas assim, en passant, né? Porque também depois vai se falar mais, mas nessa abordagem da Heloísa, né, que a produção habitacional, Minha Casa Minha Vida, é uma resposta ao empresariado, que reproduz a lógica de acumulação capitalista, coisa que os movimentos autogestionários não faziam. Então, se a gente começou, Carlos Medeiros, o primeiro que eu participei como assessora técnica em Patinga, Carlos Medeiros e Cássio Veloso montaram um cronograma de obras e planilhas orçamentárias a partir dos valores praticados pela construtora. E em autogestão, a gente levou o dobro de tempo da obra sem correção nenhuma, fizemos o dobro do programa previsto, recuperamos ambientalmente isso, aquilo. Ou seja, dá para fazer diferente? Dá. Não nesse modelo de gestão, porque para as construtoras está bom demais reproduzir aquele padrão. Não é incompetência de arquiteto, projetos bons. Amanhã vai ter uma usina apresentando aí, né, os avanços que conseguiram fazer a partir dessa proposta de mudar, com disposição para mudar. Né? Com relação ao Vila Régia, que alguém fez um comentário agora, o Vila Régia, de fato, né, assim, o primeiro dia que a gente chegou para iniciar a obra, os vizinhos chamaram a polícia, e isso se reproduziu depois no crédito solidário. O Paineiras foi impedido de acontecer por movimento das associações do Dom Cabral e companhia, que não queria gente do Vale do Jatobá morando ali, ainda com o discurso do direito à cidade. Né? Os moradores têm direito à cidade ali e os favelados no Vale do Jatobá. Então, igual para todos. É isso.
Só lembrar que na autogestão... e a pergunta para a Mônica. Você falou com uma possibilidade que não foi explorada do modelo autogestionário na recuperação de assentamentos já existentes e na regularização fundiária. Aí a minha pergunta é, até que ponto essa discussão foi adiante? Porque, na minha opinião, seria o melhor lugar para fazer a autogestão. Mais até do que produção de moradia nova, porque as moradias novas, na verdade, o que a gente vai fazendo até aprender é reproduzir o modelo e, fora aquela política que ocupou pequenas áreas vazios urbanos, a gente ainda reproduziu um pouco esse trem de expandindo a cidade. E uma pergunta que a Júlia fez, né, assim, nessa época de pouca grana, para onde que nós vamos com a irregularidade, eu acho que quem já está morando, melhorar a condição de quem já está morando com pequenos investimentos seria a melhor coisa que a gente podia fazer. Não para a construtora entrar, como no Vila Viva entraram, loucos com dinheiro, mas detestando estar naquele lugar. Mas para entrar com a autogestão. Não tem mais ninguém escrito. Eu ia fazer mais alertamento esse pouco sobre a questão da autogestão, que esse tema, inclusive, na minha casa, minha vida, entidades, né? É porque o meu, quer dizer, eu não sou nenhum neófito, não, mas a experiência que eu tenho em autogestão, eu acho que são as experiências mais exitosas que a gente tem no campo da moradia, né? Isso eu queria perguntar se eu estou sendo muito prosaico, muito ingênuo, muito como se fosse uma panaceia. Então é isso mesmo, sobre a questão da autogestão, nessa terceira irmã. Seja economia no custo de produção. E não só isso, é a manutenção, pós-morar, tudo isso, né? Inclusive a organização. Falei, meu nome é Eduardo, sou aqui da escola da Universidade Federal. Bom, fiquei com o microfone, o Chupiro falou, começa aí. Eu acho, em várias das anotações que eu tinha feito aqui, chegava até nas ocupações, inclusive, mas aí eu falei, não, isso vai entrar em outros dias e tal, vou ficar aqui num outro momento do tempo. Mas me surpreendi, porque se eu fosse pensar muito eu lembraria, mas tanta fala do Toninho, depois do Carlos Medeiros, etc., Mônica também, assim, a quantidade de ocupações, talvez a gente não chamasse as mesmas coisas exatamente com o mesmo nome, né? Mas dos diversos acampamentos debaixo de lona, etc. Pressionando pela política, já essa forma de pressão para acesso à moradia já existe muito antes. Se você pensar, você poderia pensar que as próprias vilas e favelas são ocupações ao longo do tempo que vão se adensando, etc, etc. Só que não são necessariamente no mesmo momento organizadas, etc. Né? Eu acho que em outros dias a gente vai explorar aqui mais o potencial, que é mais ou menos a mesma discussão do processo de autogestão, do aprendizado social e do potencial político de empoderamento implícito, tanto no processo autogestionário quanto, que é também autogestionário, nas ocupações. E já tem uma opção de estudos por aí, o quanto eles são muito mais vigorosos no primeiro momento e depois vão não exatamente se perdendo, mas vão diminuindo de intensidade ou às vezes vão sendo pressionados por outras pressões, né? A gente sabe de várias histórias de ocupações que tinham inclusive projetos feitos coletivamente muito mais generosos, com muito mais lugar para, sei lá, para agricultura urbana, para áreas de lazer, etc. e que face à necessidade de muitas outras famílias que vão para lá, uma parte desse conteúdo vai se transformando, vai se perdendo, vai entrando para dentro dos quintais, etc. Então tem um grau também fundamental de utopia
e o choque de realidade, né? E nesse meio tempo, nesse arranjo aí, a gente vai tentando ver o que se perde e o que se recupera, né? Eu acho que é o mesmo raciocínio que o processo autogestionário, né? E toda a discussão original da autoconstrução, que não era exatamente autogestão, e a discussão de até que ponto a exploração do trabalho, até que ponto é empoderamento e tal. Então, é uma discussão maravilhosa e muito difícil. Não, tem tudo um pouco, eu desconfio de todas as opiniões muito peremptórias, ou de um lado ou de outro, porque a gente tem essas coisas todas muito misturadas, né? Uma coisa que eu ia falar que eu acabei esquecendo era exatamente o Minha Casa Minha Vida Identidade, né, como uma possibilidade de resposta, e o quão pouco o acesso a essa linha no Minha Casa Minha Vida foi usado em Belo Horizonte, ou na região metropolitana, ou em Minas Gerais. É curioso, no mínimo, né, deve haver uma explicação que eu não sei, em que uma região que passou por um processo de aprendizado coletivo, que é isso tudo que nós estamos fazendo, é um aprendizado coletivo, né, tão intenso, não conseguiu acessar isso. Ou não pôde, ou não quis, não sei nem qual verbo usar, né, mas o fato é que não houve. E o pouquinho que eu já li a respeito de avaliações do Minha Casa Minha Vida Identidade, de outros locais, inclusive, mostram a dificuldade e a burocratização, etc. e tal, de você efetivamente conseguir formar uma cooperativa, uma associação, uma entidade que seja considerada legítima, etc. etc. Enfim, é uma gincana que também ajuda a tornar essa opção cada vez mais difícil, né? Então, indo na contramão de tudo isso que a gente está falando, né? De você tentar amolecer as políticas públicas para elas serem inclusivas em outros processos que podem ser complementares, né? Eu acho que essa coisa, eu entendo perfeitamente a discussão do plano, mas tem um monte de coisas que estão fora do plano, mas que podiam ajudar no cotidiano das pessoas, etc., que não necessariamente têm que ser proibidas ou não incentivadas porque não estão no plano, né? Então, como é que você reconstrói isso de uma forma mais razoável, né? Mais compatível com todos esses processos tão misturados que são o cotidiano das pessoas, né? Acho que é isso. Várias pessoas falaram dessa coisa de uma rejeição na hora que você vai implementar qualquer projeto habitacional popular e que o entorno reage. O caso que eu vi mais emblemático, dos pouquinhos que eu vi, foi o de Caeté, que não só a população, enfim, a municipalidade colocou o empreendimento muito afastado da cidade, como continuou se referir, e eram moradores do município, porque senão não poderiam nem se candidatar, né? E continuavam falando, aqueles lá dos predinhos ou do conjunto, ou não sei o que, quer dizer, todas as falas iam no sentido de uma separação, de uma rejeição, uma coisa, um estigma que eu acho difícil de superar, né? Dois lados, faz parte da luta urbana. Eu fui implantar um galpão na Cristiano Machado, em uma comunidade atrás, meu pedido de obra tinha 17, 3 pontos com 17 fiscais de todas as entidades, para saber se eu não ia demolir as casas, não demolir as casas. São contextos muito diferentes, né? A comunidade toda não queria. Bom, vou começar aqui pela fala sua, Júlia, ficou parecendo, eu entendi, ficou parecendo que eu estou questionando o planejamento, de jeito nenhum. Não, só
Acho que o planejamento foi um grande diferencial. A introdução do planejamento na política habitacional, no planejamento das ações da política, foi um grande avanço que foi introduzido, inclusive, nessa política, nessa inflexão, como diz a lei, né? Mas o que eu defendo é um casamento maior do plano com a gestão participativa, né? Criando oportunidade para que esse plano vire um instrumento flexível e mais flexível ao longo do tempo. Que não seja um plano estanque num momento, mas que ele seja apropriado pela comunidade e pelos técnicos que acompanham aquilo ali, continuamente, que ele seja revisto continuamente, para que o processo de gestão não seja interrompido. É isso. Bom, ocupações, né? Como a Heloísa falou, são dois fenômenos com a mesma motivação, né? A ocupação espontânea das favelas e a ocupação organizada, na verdade, buscam a resolução do problema da moradia da mesma forma. Me parece que no caso das ocupações organizadas, o que acontece, no caso da ocupação espontânea, isso acontece de forma inconsciente, né? Digamos assim. E no caso das ocupações organizadas, essa estratégia de ocupação, ela ganha um componente aí, que é uma maior consciência em relação ao direito à cidade. Basicamente isso. E eu vejo que esse componente de consciência, ele é, vamos dizer, ampliado quando a ocupação passa, né? Daquele terreno periférico, né? Ou seja, da não cidade, né? Para a ocupação da cidade propriamente dita, né? Que é o que está acontecendo de pouco tempo para cá aqui em BH, né? São Paulo já é cenário desse tipo de estratégia há mais tempo, mas aqui fiquei muito feliz quando finalmente o movimento resolveu ocupar a cidade, né? Acho que é um movimento super legítimo, que expressa não só uma estratégia de pressão, mas também uma necessidade pura, né? Que é a necessidade de morar mesmo, né? Então é super legítimo e como o Celso falou, é uma das poucas maneiras de fazer valer o direito à moradia à cidade que tem acontecido nos últimos tempos, né? O que cabe agora a gente refletir é como lidar com isso, né? Como contribuir para que esse processo não seja um processo de gerador de precariedades, um processo gerador de precariedades, né? E de condições inadequadas, né? De moradia, ou seja, de cidade. Então, acho que é refletir como inserir, é um dos grandes desafios, né? Como inserir. E me parece que o processo autogestionário, que se uma ocupação é organizada, ela já traz aí esse elemento, né? O da organização, bem ou mal, potencialmente ele está mais presente ali do que, por exemplo, numa favela. Então, me parece que uma ocupação organizada é um assentamento que tem um potencial maior para se trabalhar a autogestão dele, né? Eu acho que é um casamento muito interessante. Eu acho que são assentamentos que nasceram de um processo autogestionário, na verdade, né? Então, assim, a política habitacional, acolher e apoiar, né, de alguma forma, esses processos, entendê-los como legítimos, né, reconhecê-los. Aliás, não há outra opção, né? Que nem
na década de 80, se fez essa reflexão. Como não reconhecer as favelas? Né? A gente estava aí com uma Belo Horizonte que tinha 20% de população em favela. Como não reconhecer? Como não entender, né? Que seja por que processo for, aquilo ali faz parte da cidade. Então, mesma coisa as ocupações. Acho que não temos nem que perder tempo pensando se é legítimo, se não é legítimo. Faz parte da cidade e tem que ser acolhido, né, pela política habitacional. Então, acho que aí, Leta, respondendo a sua pergunta, né, eu acho que é um ótimo começo para a autogestão em assentamentos existentes, né? As iniciativas, o financiamento, né, de intervenções que sejam intervenções, digamos, de menor custo, né? Porque estamos realmente num contexto em que isso é importante, né, ser considerado, que sejam, por exemplo, intervenções de menor custo, né? Mas que contem com assessoria técnica. Eu acho que isso potencializa demais a possibilidade da gente fazer alguma coisa concreta em termos de melhoria de condições habitacionais, né? No atual contexto. Eu acho que algumas coisas, por exemplo, a regularização fundiária de assentamentos que já estão minimamente consolidados, né? É uma coisa que é uma situação que envolve baixo custo e que seria muito bem encaminhado via um processo autogestionado, né? Nesse sentido, a gente tem outras alternativas aí, né, de sobrevivência em épocas de crise, que até já são conhecidas e que têm que ser resgatadas, e a gente tem que inventar outras também, né? Não só estratégias para promover política habitacional num contexto de escassez de recursos, como também estratégias de financiamento, né, da política habitacional, estratégias novas, né, ou velhas, de financiamento da política habitacional. São duas vertentes aí sobre as quais a gente tem que se debruçar e correndo, né? Acho muito difícil essa reflexão sobre como incorporar o pessoal, né, do capital na política de habitação de interesse solar. Acho um desafio dificílimo. Talvez quase impossível, a não ser, né, como promotores de cidade, né, a aplicação de instrumentos de apropriação de mais-valia e de apropriação da mais-valia fundiária que possam ser canalizados por um fundo de habitação. Talvez seja uma coisa assim até tradicional demais que eu estou falando, mas é realmente difícil. Eu acho que, em geral, as tentativas não dão certo, porque as lógicas são muito diferentes, até opostas. Minha Casa e Minha Vida em BH, a Minha Casa e Minha Vida Identidade realmente não aconteceu, né? Acredito que por uma conjunção de fatores, a Minha Casa e Minha Vida, para acontecer para faixas mais baixas, né, de renda, implica necessariamente em contrapartida, né, de poder público municipal, estadual, não tem jeito, né? Oi? Aporte de recursos. Aporte de recursos mesmo, né, de insumo, seja recurso financeiro, seja de terra. E nós passamos aí por algumas conjunções de governo estadual e municipal em que isso não acontecia. Então, isso, além da questão da burocratização
para o Minha Casa Minha Vida entidades acontecer, isso também. Onde aconteceu, envolveu contrapartida municipal ou estadual. São Paulo, por exemplo, talvez o João Marcos fale mais disso amanhã, mas com certeza teve investimento de Estado, né, do Estado, né, em Ipatinga houve investimento do município. Enfim, aqui realmente foi impressionante a coisa. Tanto que o movimento que se envolveu com a autogestão aqui em Belo Horizonte está fazendo Minha Casa Minha Vida entidades em outras cidades da região metropolitana, né? Onde municípios estão entrando com contrapartida. Né? Lá em Campos, por exemplo, o pessoal da União está indo lá em Campos. Né? Jaqueline, Minha Casa Minha Vida entidades não? Lá no baixo Não. Aqui não. Aqui não. Não tem Nenhum. Não se viabilizou. E agora está difícil, né? Nós temos uma tentativa só, que é o prédio lá da Caetés, onde era o INSS. E aí a gente apresentou, né? Foi uma ocupação dos 4%, a gente apresentou a entidade, já tem mais ou menos uns 2 anos, fizemos o projeto básico, né? Para dar entrada, mas assim, não existe nem a mais extinta possibilidade de sair dinheiro. Quer dizer, o Ministério da Cidade nem existe mais. Ô, gente, só para fechar aqui a questão da rejeição, né? Já vi muitos episódios nesse sentido, agora o que mais me veio aqui na memória, né? Como o governo municipal, né? Inclusive foi um governo aí ainda, né, da frente, BH Popular, como é que ele foi vulnerável a esse tipo de pressão, né? Isso me espantou muito na época e continua me espantando, e foi um dos motivos para eu sair do Poder Público Municipal aqui de Belo Horizonte. Assim, eu fiquei realmente chocada, né? A pressão existe, isso daí a gente... Até o movimento já considera mesmo isso e luta contra isso, né? E tem lá suas estratégias. Agora, um governo do chamado campo popular, democrático, apresentar tamanha vulnerabilidade, né? No caso do Paineiras que eu estou falando. Foi um episódio assim, lamentável, né? E que ilustra assim, o quanto que realmente a gente tem que investir, fortalecer mesmo, apoiar as iniciativas mais autônomas mesmo, né? Isso aí. Bom, bem rapidamente, pessoal. Primeiro eu vejo que os movimentos de ocupação eles são muito mais eficazes do ponto de vista do atendimento da população do que as políticas públicas. Sempre foi. As políticas públicas nunca conseguiu atender num ritmo que evitasse que essa parcela da população fosse para o pau. E olha, na minha opinião, hoje mais do que nunca está colocado como uma necessidade objetiva do movimento hoje ocupar a terra. Não tem outra saída para ele, não. Não tem política, não tem recurso, não tem nada. Mas é claro que a ocupação ela traz todo esse problema mesmo, né, pelo meio da desorganização, das dificuldades materiais da sobrevivência das famílias ali. Mas olha, igual carro de abóbora quando vai andando. As abóboras vão se ajeitando, de repente está lá o conjunto das pessoas. Pode pegar todas as experiências de ocupação na cidade hoje. Né? Todas elas, sem exceção, raríssimos, né? Exatamente, aí você tem que pensar aí nas áreas de risco, não, mas todas as ocupações que ocorreram em terrenos que foi possível permanecer as famílias lá, e elas resistiram lá, né, tornaram-se comunidades muito agradáveis, bacanas. Depois vem o poder público que ajuda, né, essa noção mínima do espaço as pessoas têm. Agora, a gente fica feliz, né, com todo esse processo que nós acumulamos, teórico, da cidade, o direito da cidade, toda essa discussão muito significativa, mas nós sabemos que para isso ocorrer na perspectiva que essas iniciativas propõem, você tem que ter muito recurso, muito capital, vontade política para poder resolver de fato.
Mas quando falta isso, por melhor que seja a política, por melhor que seja o projeto, se ele tiver emperrado por falta de financiamento, não tem outra saída a não ser o movimento ir para a luta, ocupar as áreas que não cumprem função social. Eu acho que o movimento vem também aprendendo com o tempo. Né? Hoje eles têm mais capacidade de identificar uma área com melhor potencial habitacional do que uma outra. Né? Tem condicionantes que favorecem mais uma ocupação nesse momento. Por exemplo, pega Dandara. Dandara é uma ocupação que ocorreu num terreno que estava mais de 30 anos abandonado, sem função social nenhuma. E assim você tem vários outros aqui na cidade, privados. Né? Então, pessoal, finalizando, eu quero chamar a atenção para a seguinte coisa. É uma forma de luta, não é um princípio do movimento. Ocupar, não. Eu não acho que é um princípio, não. Mas é uma forma de luta eficaz, importante. O movimento não pode abrir mão disso. Se ele quiser, primeiro, responder imediatamente essa demanda que está posta para nós. Segundo, acumular do ponto de vista político para, de fato, mudar mudar o rumo e, de fato, apropriar da cidade. Bom, eu queria falar aqui como governo, né? Porque eu acho que não tenho expectativa de como é que o governo está vendo essa questão, né? E eu vou falar como governo, não estou falando como eu, tá? Esse governo tem a intenção, né, de reconhecer esses assentamentos e de abrir caminhos para urbanizar e regularizar. Mas, ao mesmo tempo, também tem a intenção de incluir uma política de controle para novas ocupações, com a justificativa do tanto que isso é problemático ou que é um problema mesmo, tanto para o poder público quanto e principalmente para os ocupantes. Não, mas não entrando nesse mérito, né? É porque realmente é uma situação complicada para os ocupantes, né? E sem recursos realmente fica difícil, né? Mas, aí é a minha opinião, eu acho que nós temos muitas iniciativas muito interessantes. A primeira são as AEs 2. Eu acho que o reconhecimento como área de especial interesse social abre muita porta, porque isso abre possibilidades de financiamento, inclusive internacionais. Né? O reconhecimento da área como AEs é um fato, e a gente já tem algumas, né, dessas ocupações delimitadas dessa forma. Então, eu acho que a gente está sendo dado um passinho de cada vez. A partir de alguns diagnósticos de algumas áreas, já tem alguma iniciativa de infraestrutura sendo implantada, né? Lógico que não faz nem cosquinha no que a gente gostaria que fosse, né? Mas eu queria só voltar num aspecto que não chegou aqui na hora, sobre a questão que a Heloísa levantou da articulação dos órgãos, da UBEL e a articulação com os órgãos. Eu queria comentar em cima da fala do Carlos, que é a questão do risco, né? O risco nunca deixou de ser um problema, né? Não é tranquilo de jeito nenhum, né? Só que ele é um problema que está sendo atacado de uma forma muito coletiva, tanto por conta da nossa relação com as comunidades, quanto da nossa relação interna, né? O grupo especial de áreas de risco, que é composto por bombeiros, Copasa, CEMIG, todo mundo que tenha alguma contribuição com relação ao risco, esse grupo se reúne na época das chuvas uma vez por semana. E isso provoca uma articulação, uma ação integrada muito interessante, né? Por que não tem tido tanta morte mais? Não tem mais nenhuma morte desde 2003. Porque é um trabalho de formiguinha do dia a dia, né? Tanto na prevenção, na época da seca, quanto no ataque aos problemas, na iminência de algum problema com os MUDECs, né? Com a questão da gestão compartilhada aí no campo, né? Quer dizer, isso tudo ajuda demais, né? Mas o problema é sério e ele precisa ser feito dessa forma, com essa articulação que se falou. Então, isso é um exemplo de articulação interessante, mas tem outras que precisam ser feitas para que os programas sejam mais bem sucedidos. No caso dos loteamentos, né, das AEs 2, os loteamentos e as ocupações organizadas, existe um grupo enorme que se reúne uma vez por semana, estão trabalhando área a área, com o maior carinho, com o maior respeito ao que tem lá, sabe? Com propostas que vão sair dali, tenho certeza, muito interessantes, porque são vários
olhares diferentes sobre o mesmo território, né? Então, você falou tudo, a articulação dos órgãos com a URBEL, e nessa perspectiva, eu como URBEL me sinto muito mais incorporada à política urbana como um todo do que no passado. Eu acho que existe muito respeito, sabe, pelo trabalho. Eu posso estar sendo meio romântica, mas eu sou mesmo. Então, na verdade, eu acho que existem iniciativas muito interessantes em andamento. Não sei se a Ana quer encerrar por hoje. Só, então, para uma pessoa ou para a mesa inteira? Pode ser preferência para o governo, para quem queira. Incorporar o governo, né? Culpa minha. Pode fazer. Eu quero te perguntar sobre a transferência do direito de construir, a previsão dela ser utilizada para habitação de interesse social. Eu vou pedir para Por que ela não acontece e quais as possibilidades para ela poder acontecer e por que ela não acontece? Quer responder, Luque? É o seguinte, tem um dia em que a Luciana vai falar sobre o plano diretor, sobre os instrumentos do plano diretor e a sua vinculação com a questão habitacional. Então eu proponho que você volte nesse dia e todos os outros. Vou só dar uma notícia aqui, o que vai acontecer amanhã. Amanhã o tema é a política em prática, participação popular, conselhos e autogestão na produção habitacional, com a palestra do João Marcos da usina, falando sobre a participação da usina na formulação da política habitacional, e depois a mesa com a Antônia de Pádua, da UMMP, a Ana Flávia Machado da URBEL, a Silke Cap aqui da escola, e a Clara Boá, que fez uma dissertação sobre eu imagino que é por isso que ela está nessa mesa, né? Ela fez uma dissertação sobre o conselho, né? Ela vai participar por vídeo, porque hoje ela não mora mais no Brasil, e com a mediação da Mariana Borel. Então, todos estão convidados para amanhã, iniciando às 13h30. Todos os dias começa às 13h30.